Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Sátiro Cavalcante Dantas nasceu em 22 de janeiro de 1930, na zona rural de Pau dos Ferros. Filho de João Fernandes Dantas e Herondina Cavalcante Dantas. Sátiro ficou órfão do pai aos 11 anos de idade e se mudou para a casa dos avós maternos, trabalhando duro na infância, antes da mudança para Mossoró, onde chegou aos 13 anos de idade para estudar no seminário Santa Terezinha. Sátiro passou também pelos seminários de Fortaleza, Olinda e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde se formou em filosofia. De São Leopoldo partiu para Roma, na Itália, ali se formando em teologia, na conhecida Universidade do Papa, sacerdote, professor, advogado. Há 50 anos, Padre Sátiro é capelão da Igreja de São Vicente. Há 45 anos dirige o Colégio Diocesano Santa Luzia, fundador e ex-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Sátiro participa ativamente da vida sacerdotal, educacional, política, social e beneficente. Mossoró deve a Sátiro, uma pessoa desapossada de bens de valor, o Ginásio Centenário, a Escola 13 de Junho, a Universidade Infantil, a Fundação Socioeducativa do Rio Grande do Norte, FUNCERN, FM Educativa Santa Clara, Biblioteca Jornalista Dorian Jorge Freire, Creche Herondina Cavalcante Dantas, Mosteiro São Francisco de Assis, Santuário de Santa Clara, Escola Estadual Sátiro Cavalcante Dantas, entre outras instituições que contribuiu. Participam de nosso programa a professora Raimunda Almeida e o jornalista Cassiano Vidal. Essa entrevista foi gravada no dia 1º de abril de 2006, no Colégio Diocesano Santa Luzia, em Mossoró. Padre Sátiro, vamos começar dizendo assim, a sua infância, o que o menino Sátiro Cavalcante Dantas tinha como modo de vida na sua infância e onde? Doutor Mitomar, respeitando a sua ordem, eu queria primeiro agradecer, que no final vou fazer novamente, mas a presença aí de Cassiano, de Mundinha, sua, e a lembrança. A minha infância realmente, a que está na memória, é em Pau Cerro. A minha infância lá na fazenda do meu avô, em Pau Cerro, onde eu nasci, Poço de Pedras, depois morei em Marcelino Vieira, depois em Boa Esperança. Meu pai era apontador da estrada, foi apontador da estrada de ferro, na construção da estrada de ferro Caraúbas, Patu. O engenheiro era o pai de Padre Alcir, Pedro Leopoldo. Não tenho lembrança nenhuma. Agora, Pau Cerro tenho bastante lembrança, e principalmente nos últimos anos, a lembrança ainda, meu pai vivo, meu pai morreu bastante cedo, ele morreu com 42 anos, minha mãe assumiu o barco. Não tinha muita experiência, meu pai tinha uma mercearia, a gente não chamava mercearia, chamava armazém. Vendia do sabão à fazenda. É verdade. Do pirulito que vinha de Manuel Negreiros, aqui de Mossoró, da loja da Manuel Negreiros, ao queijo lá de Janduís. Então, mamãe tomou conta, sem uma experiência, e em menos de 2 anos foi à falência. Zé Danta, meu irmão mais velho, e eu ajudando, mas nós também não tínhamos experiência.
Então, foram 2 anos de uma experiência muito marcada, onde nós tivemos que trabalhar a nossa maneira. Por exemplo, eu me preparei para o seminário, comprei um enxoval do seminário, vendendo água. Vendendo água. A gente tinha um jirico, um jumento, eu tinha inveja até dos outros, que os profissionais tinham as ancoretas de alumínio, e o meu era aquela de vinagre, né? Mas lá no Rio a gente fazia parceria, né? Lá nas Cacimbas e no açude 25 de março. Então me preparei assim, posteriormente consegui um lugarzinho melhor. Meu irmão era vocacionado para ser padre. Quando meu pai foi doente para Recife, naquele tempo a gente dizia um tumor no estômago, hoje era câncer, né? Desenganado aqui para o doutor Lavoisier, não me esqueço mais nunca. Doutor Lavoisier, sem, vamos dizer, sem os instrumentos, disse, está perdido, vá para os Estados Unidos, mas vai morrer. Aquela franqueza da Lavoisier velho, como se diz. Então, meu pai, lá em Recife, teve a coragem de dizer para os médicos, se vocês, depois que eu retornar da anestesia, se vocês digam se operaram ou não operaram. Então, quando ele voltou, os médicos disseram claramente, não operamos. Então, durou ainda 4 dias. E nesses 4 dias, ele fez a recomendação para a mamãe. Zé Danta, que se chamava Dedé, e Sato era Netinho. Então, Dedé quer ir para o seminário, incentivo, pai. E Netinho é meio peralta, ainda não sabe o que quer, mas ele vai ser alguém também. Mas as coisas aconteceram de tal maneira que a vocação foi transferida para mim. Aí, aos 13, 14 anos, as coisas viraram. O Zé Danta veio para Mossoró estudar e eu fiquei em contato com o Padre Caminha, a qual devo bastante a minha vocação. E para você ver que o negócio não era fácil, quando eu disse que quero ser padre, apenas minha mãe e Padre Caminha acreditaram que eu queria ser padre. A minha professora no grupo escolar Joaquim Correia, de grande memória, as gerações de Paulo Serro, né, Jânio? Cassiano, passaram pelo grupo Joaquim Correia. Minha professora, que era Solteira Arruda, aliás, mãe daquele médico que foi caçado na Revolução, Arruda, né? Arruda. Dona Solteira disse, esse menino é inteligente, esse menino quer ir para o seminário, estudar bem e depois ser doutor. Ele quer ser padre, não. Mas Padre Caminha e mamãe insistiram e arrumaram. O Padre Caminha disse, se Mossoró não aceitar você, eu mando você para Limoeiro. Quase eu ia sendo do Clério de Limoeiro. Então vim e cheguei aqui do seminário, cheguei com a turma atrasada, no dia 9 de fevereiro de 43. Por que gravei? Porque pela primeira vez vivi um trem, pela primeira vez viajei num trem lá de Mombaça, a gente pernoitava em Mombaça e vinha no trem para Mossoró. Então gravei bastante. Cheguei às 10 horas da manhã e às 10 horas mesmo me trouxeram para o seminário, o reitor Padre Huberto. A este eu devo também bastante a minha formação, talvez em outro. Então, como coroinha eu aprendi muita coisa com o Padre Caminha, e também, como eu disse, que eu fui promovido nos meus ganhos para comprar um enxoval, porque o coroinha participava dos batizados. De cada batizado, o coroinha ficava com 500 réis. Aí eu fui juntando os 500 réis para comprar o lençol, para comprar as coisas do seminário. E, ao mesmo tempo, em contato com o Padre Caminha, ele levando mais a sério a minha vocação. Então, dentro de um ano, menos do ano, eu estava no seminário. Enquanto um vocacionado, tinha todo aquele paparicado da família. Meus tios não acreditaram. E então, eis aí como eu cheguei ao seminário. Quer dizer, Sato, que quem nasceu no projeto da família, o seminarista não seria você. Não, era Zé Danta. Ainda mais pelos fatos. Nós brincávamos de missa. Zé Danta pegava um saco de cimento, furava, era a casula, né, para celebrar a missa, e a comunhão era numa a lata de manteiga lírio, não sei se vocês conheceram a lata de manteiga lírio, e a hóstia era pitumba. E eu entrava na fila para comungar, todo piedoso. Quando chegava lá, avançava nas hóstias, tirava 3, 4 pitumbas e corria. Aí Zé Danta gritava, mamãe, Netinho está anarquizando aqui a nossa missa. Aí veja os fatos, e esse homem finalmente, graças ao Espírito Santo, veio para o seminário, ninguém acreditando, mas depois do primeiro ano de seminário, por sinal, no livro do professor Josafá tem uma anotação que para mim era desconhecida, para o Beto fazia um diário. Na minha chegada, depois de um mês, ele disse, chegou um tal de Netinho.
pelas aparências, vai ser gente. Promete muito. Promete. Aquelas observações de Padre Alberto. Promete muito. Muito bem. Mas você não é mesmo de Pau dos Ferros, não, né, Sátiro? Você é de qual cidade mesmo? Você Eu nasceu... sou da fazenda do meu avô, Poço de Pedra, que por sinal o ano passado, no dia 8 de dezembro, aniversário da minha ordenação sacerdotal, que eu não gosto de festa, corri, tirei um bocado de fotografia lá de Poço de Pedra. A casa onde eu nasci ainda está de pé, a única coisa nova é o telhado. E hoje a fazenda do meu avô, o Banco do Brasil, aqueles projetos, não Sem Terra, mas o outro projeto, dividiu entre os novos mais velhos, os 9 moradores mais velhos da região. Mas hoje tem televisão, tem água, tem luz, tudo. Não é um distrito interessante. A casa grande, como a gente chamava, fazenda. é tanto que a comunidade e a minha família, nós estamos construindo uma capela, mesmo de frente à casa do meu avô, que era o pessoal chamava o Coronel Satiro Ferreira, Satiro, né? Satiro Ferreira, pai de Israel, Licurgo, etc. Então minha mãe e meu avô tinha uma teoria, aliás, passou um pouco para mim, não educou nem uma filha, as filhas só tinham o primário, mas formou todos os 3 homens, 3 doutores, né? Então minha mãe fez o primário, posteriormente que ela fez supletivo, nós chamava 91, era elefante, tem outro nome, ou coisa. Então minha mãe assumiu a responsabilidade depois da morte do meu pai, fracassou no armazém, mas Licurgo era promotor aqui em Mossoró, o irmão dela, nosso tio, disse, olha, esses meninos tudo para estudar, aí havia outra viúva, irmã de mamãe, Marieta, então Licurgo trouxe as viúvas com suas famílias para Mossoró. Nós moramos naquela casa de Neif Rosado, onde Getúlio esteve hospedado. Eu já dormi no catete hoje, porque Rosado é catete, mas nós moramos 3 anos ali naquela casa. 21 primos, eram 2 viúvas. Ali Sim, senhor, 21 primos. Todos se formaram, graças a Deus. E toda escola pública, tenho que registrar. Sempre. Apenas Padre Sátiro, numa escola particular, e boa escola que era o seminário. Né? Com certeza. Então mamãe aqui trabalhou, foi nomeada o primeiro posto de saúde ali ao lado da maternidade, o primeiro posto de saúde público estadual, os primeiros enfermeiros eram Dina Cavalcante Dantas, Chica Boa, a gente chamava Chica Boa, Expedito Bolão e o pai dos vereadores, do deputado estadual. Francisco José? O pai Francisco José. Então os 4 enfermeiros públicos de Mossoró. E mamãe gostava muito de catequese, de religião, dava catecismo aqui, Rosado. Isso aqui era mato, nós chamávamos cajueiro, tinha um nomezinho próprio. Nós estamos no Colégio Diocesano de Santa Luzia, por isso que o Sátiro está se referindo, isso aqui era mato, etc, etc. Sátiro, mas Dona Erundina tem relação com Erundina? Porque me parece que eram de cidades vizinhas, se não a mesma cidade. Erundina, ex-prefeita de São Paulo, tem alguma relação nesses nomes? A primeira vez que eu soube dessa notícia foi Jorge Ivan Cascudo, irmão de João Batista Cascudo, que trabalhou na prefeitura de Campina Grande, e Erundina, ex-prefeita de São Paulo, era assistente social. Então ele me contou essa história. Mas depois que Erundina chegou a ser prefeita de Natal, a grande imprensa trouxe realmente um artigo interessante. Em Uiraúna, mamãe, logo quando se casou, foi morar em Uiraúna. Meu pai era de Pombal, dos Dantas de Pombal, né? Então, mamãe era muito amiga da mãe de Erundina, que é Deodina. E mamãe ajudou no primeiro parto de Deodina. Ajudou, toda mocinha gosta de criança, de ajeitar os coelhos, etc, etc. Mas essa criança morreu. Então, Deodina prometeu que a próxima filha que nascesse ia dar o nome de Erundina em homenagem à mamãe, que foi colega de infância de Deodina. E aí nasce Erundina. Então, ela dá o nome de... nasceu no dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, o nome seria Luzia Erundina. Mas o cartório errou, botou Luísa Erundina. Então tem esse vínculo que a imprensa de São Paulo noticiou, mas só depois de Erundina, da importância de Erundina de São Paulo. Mas o relacionamento, portanto, da família
com Erundina em São Paulo, só teve mais assim, só reateve, vamos dizer assim, depois, porque vocês fizeram suas histórias, elas também. Mas mesmo depois de Erundina grande, Erundina prefeita de São Paulo, a família não se aproximou muito não. Só um primo meu que se candidatou, porque Erundina era de Uiraúna, esse fato foi em Uiraúna, na Paraíba. Certo. Então um primo meu quis ser candidato de Uiraúna e Erundina, ex-prefeita de São Paulo, então ele aproveitou essa antiga amizade para captar voto, mas não rendeu muito não. Ô Sátiro, e na família, teve filhas, quer dizer, sua mãe também teve filhas, você também teve irmãs, várias irmãs? Minha mãe teve 12 filhos, né? O casal teve 12 filhos, se criaram apenas 5. Os 3 da primeira geração, é uma mulher, Socorro Dantas, José Dantas o segundo e eu o terceiro. E eu chamo a segunda geração porque são os mais novos, já foi uma criação diferente, uma criação sem palmatória, sem castigo. Francisca Dantas, que a gente chama Cizinha, e Erundina Dantas, que a gente chama Santinha. E no sistema da família, todo esse pessoal trabalhou. Socorro, por exemplo, foi professora de geografia aqui na Escola Normal, foi do antigo Instituto, e a gente chamava IAPC. Santinha trabalhou também nos Correios. Zé Dantas, muito interessante, eu achei interessante quando dona Adalgisa falou que de Sé foi o fundador do Aeroclube. Depois Zé Dantas foi o cobrador, veja bem, Zé Dantas, depois ministro do Supremo, foi cobrador do Aeroclube, fundado por Dissé, aqui no Ipiranga, no Clube Ipiranga. Isso ele se lembra, contava com muita vaidade esse fato. Então, nós somos 2 homens e 3 mulheres. Você me disse uma coisa que eu quero só memorizar um pouco. Na época do armazém, que era a grande mercearia, né, talvez o shopping de hoje, me diga uma coisa, o armazém, você também trabalhou no armazém. Será que de lá foi que você colheu essa sua queda por querer progredir, construir, evoluir, esse viés, digamos assim, de ordem de mercado? Talvez tenha sido, porque quando eu via o quarto atrás da nossa residência, cheia de oiticica, porque papai foi comprador de oiticica também, veja como era universal, cheio de oiticica. Quando eu via papai vir aqui de caminhão de Joaquim Borges, de Manuel Borges, fazer as compras em Manuel Negrete, chegava com aqueles fardos, eu achava aquele bonito. E eu adorava abrir aqueles caixões para tirar mercadoria e botar os preços da mercadoria, eu sempre ajudei nesse sentido. Mas era perigoso, Uma vez eu estava precisando de um dinheirinho, né? Aí tirei uma moeda de R$2.000, no seu tempo. Aí quando eu ia para casa com a moedinha no bolso, me lembrei, eu estou roubando. Criança, sabe o que eu fiz? Soltei a moeda no chão, apanhei e saí gritando, achei R$2.000, achei R$2.000. Mas ninguém acreditou na presepada. Mas nós vamos já conversar sobre o Sátiro empreendedor também. Nesse bloco vamos conversar com o padre Sátiro Cavalcante Dantas sobre sua vida religiosa, sua vocação religiosa, mas também educacional, sua presença em Mossoró, sua chegada, seus primeiros momentos, a evolução dos primeiros anos. E conosco, o jornalista Cassiano Vidal. Doutor Milton, no bloco anterior, o padre Sátiro falou sobre a vocação religiosa, como surgiu. Eu até adiantaria um pouco agora. E essa vocação para ser o pai da educação, não somente de Mossoró, mas da região oeste, a vocação educacional, como surgiu, padre Sátiro? Cassiano, é interessante essa sua pergunta, porque eu mesmo muitas vezes digo, mas como as coisas mudam. Quando eu fui estudar filosofia em São Leopoldo, nosso segundo bispo, Dom João Bosco, Dom João Porto Carreiro Costa, disse, olha, a teologia estava no auge da ação católica. E Dom Costa era o papa da ação católica no Brasil,
Dom Costa e Dom Helder Câmara. E você faz filosofia em São Leopoldo e depois vai fazer teologia na Argentina. Por que na Argentina? Na Argentina estava em Buenos Aires o cardeal Cadiano. E o cardeal Cadiano era o AIS de Ação Católica na América Latina. Então ele queria que eu me preparasse para a Ação Católica. Quando eu estava terminando filosofia em São Leopoldo, ele disse, não, você não vai mais para a Argentina não, vai para Roma. Muito bem, Roma para o estudante sacerdotal, eclesiástico, é um sonho, né? Então eu fui para Roma. Então, Roma, ele me orientou para estudar ação católica. E eu fiz realmente um estudo paralelo especial sobre JOC, ou seja, a Juventude Operária Católica. Então, em Roma, eu fazia todo o curso de licenciatura de teologia, com as disciplinas paralelas, mas o meu pensamento era pastoral. Era ação católica e os operários. Muito bem. Nosso bispo foi transferido por causa de doença, veio Dom Eliseu, um homem dinâmico, que você conhecia muito bem. Então, quando eu me ordenei, ele me chama, ele teve uma vontade que eu fizesse direito canônico, mas precisou de padre, disse, Sato, você volta, depois você volta para fazer direito canônico. Aí eu escrevi logo, não voltarei mais. Olha, vim para Mossoró, voltar para Roma naquele tempo, uma falta de padre muito grande, voltei. Quando eu chego em Mossoró, a minha primeira nomeação foi, cheguei em Mossoró, eu disse que não gosto de data, mas tem umas datas que a gente marca. Cheguei em Mossoró no dia 29 de novembro de 55, porque eu passei ainda um ano em Roma como padre, né? Terminando com teologia. Secretário do Colégio Diocesano, lá no Colégio Velho. Eu disse, eita, como a minha vida vai mudar. Nunca pensei em colégio, nunca pensei em ser professor, nunca fiz nenhuma matéria pedagógica, vamos dizer, lá em Roma. Então, muito bem. No outro dia, Padre Sado, grande diretor, essa maravilha que nós estamos aqui, as instalações, foi um esforço tremendo de Monsenhor Salles, 10 anos de luta. Dom Eliseu complementou com o prestígio que tinha, com o Kubitschek, mas o dia a dia, a garra, a teimosia, foi Padre Salles na construção desse colégio. Foi a Roma e viu o Papa, né? Não. Aí, quando Pio XII, eu passei 5 anos em Roma, tive a grata experiência devido a Paulo Viveiros, pai do deputado Augusto Viveiros. Paulo Viveiros foi a Roma numa missão oficial do Brasil e conseguiu uma audiência. Eu vi o Papa todo domingo, mas de longe, lá na janelinha. Aí Paulo Viveiros conseguiu uma audiência e foi ao Colégio Brasileiro e me convidou. Questão de família, me falou, Sáter, eu vou ter uma audiência especial, você vai me acompanhando. Ora, eu fui. Então, tirei uma fotografia ajoelhado, Pio XII, conversei com Pio XII. Padre Sandro também é sinônimo aqui na cidade de empreendedor, de homem que construiu, que fez, que projetou a cidade. E é impossível, sinceramente impossível se ter um relato assim sucinto do que ele fez, porque já é muito para o pouco que se queira resumir nesse espaço. Mas, Sátiro, me cita alguns pontos que você realmente desenvolveu aqui em Mossoró, depois que você foi diretor do Diocesano, do Colégio Diocesano Santa Luzia, e essa trajetória de tanta coisa que você instalou aqui em Mossoró. Vamos depois conversar um pouquinho sobre a universidade, mas vamos falar primeiramente sobre esses fatos que você tanto construiu em Mossoró. Graças a Deus, se eu faço alguma coisa, se eu empreendo, que tenho uma sorte muito grande em ter bons auxiliares, ter gente para trabalhar com amor, não citando toda a geração, tem que citar a dona Mundinha Almeida, né, desse empreendimento, o pessoal do colégio abraça, Nevinha, atualmente Lúcia, Socorro Carvalho esteve por aqui também, S10, Natália esteve aqui também, pensei todas uma geração que, graças a Deus, sempre atendeu aos nossos pedidos. Então, o meu pensamento foi fundar um ginásio para a pobreza, de graça. Eu, diretor do Colégio Diocesano, vem dessa estrutura bonita, né? Aí fundei o ginásio centenário. Esse ginásio centenário, em homenagem ao centenário de Mossoró, e para captar os alunos que vinham de nossas escolas diocesanas, nossas escolas gratuitas. O Dom Costa, aqui atrás, o Cardeal Câmara aqui de lado, o Padeon, lá no alto, e o J. Pereira. Mas não deu por causa da distância. Então, o ginásio centenário abriu as suas portas para toda a população. Hoje continua
ele é anexo ao colégio, a responsabilidade maior é do colégio, da diocese, porque é diocesano, né? E na sua manutenção nós temos convênio com o Estado, uma incorporação por 2 anos, que aliás todas as 6 escolas diocesanas gratuitas de Mossoró estão anexadas ao colégio por 10 anos na sua manutenção, menos o diretor e o vice-diretor que são nomeados pelo bispo. Então, o ginásio centenário. Lá em São Vicente, como a Capela de São Vicente tem uma vocação para a caridade, então eu fiz uma escola de 1º grau, vamos chamar, uma escola de 1º grau, a escola 13 de junho. Pois bem, então, lá vai. Universidade Infantil, Ginásio Centenário, 13 de junho, a Faculdade de Filosofia e, finalmente, a FUNSERN. A FUNSERN, onde Zilda Cabral era do Nuri, a gente chamava Nuri, achou por bem dar o nome sem me consultar, a Escola de 1º Grau Passato Dantas. A história da FUNSERN. Eu completei 25 anos de padre e não gosto das festas dos outros, mas eu não gosto de festa para mim, de homenagem, essas coisas, eu sou meio arredio. Então eu disse, o que é que eu vou fazer nos meus 25 anos? Machado, meu velho amigo, professor Machado, era secretário de Educação da Prefeitura, chegou com um problema, disse, eu tenho um amigo que está aperreado com a duplicata de um caminhão lá em Gonzaga Veículos. Gonzaga veio. Ele tem um terreno, ele fala o seguinte, você fica com essa duplicata, era 32 mil na época, hoje eu não sei quanto seria. Você fica com a duplicata e ele libera lá o caminhão e você fica com o terreno. E para que eu quero terreno? Aí quando eu disse isso a Machado, me lembrei, eu tenho aquela ideia. Aí foi olhar o terreno. Rua só tinha forquilha. A forquilha era umas 10 casas, naquela estrada que vai morrer lá no Rio Angico. Mato, não é floresta, porque floresta só na Amazônia. Uma caatinga legítima. Então eu era professor na Faculdade de Ciências Sociais, peguei a turma de Ciências Sociais e mandei fazer uma pesquisa. Então nós descobrimos que naquele espaço, não era um distrito, não era um arruado, mas era uma casa atrás da outra, havia 95 crianças em várias idades que nunca viu uma escola. Aí me fixei, vou fazer uma escola. Aguardei um pouco, fiz a primeira sala, a segunda, na terceira sala que eu tive coragem de chamar a escola, aí fomos crescendo, hoje tem, onde você passou na quadra, no sermão eu não digo, mas agora eu digo, a quadra de esporte, hoje não chama mais quadra, coitadinha, está toda esburacada, mas está iluminada. Milton Marques era presidente do IPE e estava iluminando aquele conjunto que foi feito acolá. Daí, eu conversando com ele, estava com um problema da quadra, além de ajudar, e hoje ainda está lá os postes iluminando a nossa quadra. Veja como é interessante a parceria, uma coisa que eu friso, o povo de Mossoró ajuda. Vendo o trabalho, o povo ajuda. Então, a FUNSERN, ela foi crescendo, veio a oportunidade da FM Educativa, devo isso também a uma inspiração de Candé Queiroz, meu velho amigo. Ele estava montando a rádio dele, Gazeta, e conseguimos a concessão da FM Educativa Santa Clara, né? Aí, com o tempo, tinha que trabalhar na parte religiosa, pastoral, fizemos a Gruta de Santa Clara, e chamava Pastoral da Gruta. Aí a pastoral foi crescendo com os diversos auxiliares de lá, povo bom, povo pobre, mas muito bom. E aí foi crescendo a ideia da gruta, passando por santuário. Com o santuário me veio aquela ideia também de fazer o mosteiro, e justamente, se o santuário é Santa Clara, precisavam das Clarissas. E interessante, um pequeno pormenor, quando estava na Europa, eu fui a Assis, passei 2 dias em Assis, rezei muito lá para São Francisco, Santa Clara, mas não me preocupou muito estudar o aspecto da vida das monjas, etc, etc. Então, a inspiração veio de por que não trazer o mosteiro. A minha devoção a Santa Clara não foi lá de Roma. Foi aqui, influência de minha mãe, influência de Dona Alice, mãe de Mundinha, que tinha lá uma santa de vídeo, chamava Santa Clara. Aí eu levei a imagem de Dona Alice como se fosse Santa Clara. A primeira imagem que chegou para a FUNSERN foi Santa Isabel. Ela ainda hoje existe lá no oratório da FUNSERN.
Mas a verdadeira imagem chegou no dia 1º de agosto de 1988. Então vieram duas imagens, uma grande que encontra-se na gruta, a gruta lá da Funcern são 2 T's, viu, doutor Milton? Não sei porquê, mas são 2 T's, ele quer. E a pequena ficou com Dona Erundina. Havia um acordo de Dona Erundina, que ela me deixou 2 promessas, todas as 2 já foram realizadas. A da santa é que se alguém estivesse necessitando de ajuda, que eu levasse essa santa para lá. Então hoje em dia ela está com Canindé. Canindé Queiroz. E a outra promessa, ela guardou da casa dela de Natal, nós guardamos aqui na Funcern durante 10 anos, um conjunto de cadeira que hoje está no mosteiro. Ô Sátiro, agora Santa Clara tem muita relação com comunicação, não tem? Tem. Ela, a padroeira, foi denominada por Pio XII a padroeira da televisão. Por quê? Porque numa determinada Páscoa, ela já está, não, num determinado Natal, ela já estava doente na sua cela, como nós chamamos, na cela, e não pôde ir à missa. Então houve uma missa muito bonita, celebrada pelo bispo, e ela presenciou da cela, ela presenciou toda aquela missa e depois descreveu num caderno. Então Pio XII a declarou padroeira da televisão. Trabalho no Colégio Diocesano com o Padre Sátiro desde 1974, então já são 32 anos de convivência. Conviver com o Padre Sátiro esse tempo todo, para mim é maravilhoso. É uma pessoa simples, alegre, dedicada, uma pessoa que vive para a sua vida, realizando seus sonhos através da realização dos outros. Tive a oportunidade de já conviver com ele em todos os momentos de sua vida, na alegria, na tristezas. Então é através desta vida maravilhosa deste homem com exemplo de muita fé e de seu franciscanismo que nós aprendemos dia a dia a conviver com a humanidade, pois ele é humano em todos os sentidos. Ele é homem como nós somos, mas é humano como ninguém o conhece. Padre Sátiro sabe reconhecer o ser humano em todas as suas causas. Padre Sátiro sabe fazer pelo ser humano. Padre Sátiro faz pelo ser humano. É um pouquinho mal comportado, mas ele está sempre presente na vida de seus amigos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Professor Sátiro Cavalcante Dantas, em relação à universidade, você foi tudo na universidade. Você chegou a ser, você foi de professor a criador de cursos, a formar faculdades e reitor. E mais do que isso, você foi um dos grandes organizadores da universidade na sua fase mais difícil, que foi a transposição, a fase em que a universidade saiu do município para o estado. Então eu fico na reitoria de 95 até a estadualização. A luta da estadualização liderei, graças a Deus, todo mundo trabalhando. Foi uma das campanhas mais lindas que a universidade viu, Milton. Hoje você como reitor. Houve uma assembleia, eu acho que você tem lembrança do Pax, onde o funcionário, professor, todo mundo. Fomos para Natal unidos, 10 ônibus. Invadimos o Palácio de Radi, que estava no governo. Zé Agripino estava fazendo a campanha. E Radi, que era o vice-governador de Radi, de Zé Agripino, assumiu. Então, Radi... Então, quando eu assumo a crise, a universidade devia 6 meses. Fala, Nossa Senhora, e agora, como é que vamos fazer isso, né? Aí, conversando, novamente, cito com orgulho, as nossas conversas com o candidato sobre a universidade eram só para o bem. Ele disse, Sátiro, é impossível a prefeitura continuar com essa universidade. Você tem a obrigação de procurar uma saída. A universidade começou a gritar a federalização, eu sabia que era difícil. O ministro era Marco Maciel.
Então, aí nós fomos nos convencendo de que a saída era a estadualização. Eu vou a Natal sozinho, o velho candidato disse, não leva ninguém não, negócio de segmento, vai só. O seu prestígio, aquele jeitão dele. Cheguei, Radi caiu das nuvens. Impossível, o Estado não tem condições, doutor Radi. Radi não tem saída, até aí o Ceará não tem 3 universidades. Não. Aí Radi, muito sabido, disse, faça o seguinte, os candidatos já estavam na rua. Para governador, era João Faustino, Geraldo Melo e um do PT. Não me lembro bem do PT qual era. Aí eu consultei, daí Radi disse, se os candidatos aceitam, porque eu não vou criar uma universidade, Padre Sátiro, para deixar a responsabilidade para os outros. Se os candidatos aceitarem, ótimo, não há problema. Trouxemos os candidatos, cada um fez o seu depoimento, o PT não veio, mas mandou uma declaração muito bonita. Geraldo Melo foi o primeiro, aí Geraldo explodiu a bomba, Geraldo disse ao público, lá nós chamávamos o Salão Nobre, aqueles corredores, Geraldo Melo disse o seguinte, se Radi não estadualizar a universidade, o primeiro ato do meu governo vai ser a estadualização. Aí acabou-se. Aí abriu. Aí Radi queria isso mesmo. Tá certo. E a história então se deu, foi estadualizada a 7 de janeiro de 87. Passei 2 anos. Radi certo que eu ia ficar, continuando mandato. Mas não, missão cumprida é missão cumprida. Padre Sátiro, pelo que o senhor está falando aí, Mossoró é muita política, não é? Mossoró vive política 24 horas por dia. E Padre Sátiro, o político, como é que se desenvolve e se situa nesta cidade? Interessante, apesar do sangue, que minha família foi política, e Paulo Serra, o Licur foi prefeito, Israel, meu tio foi deputado 5 vezes, meu avô era político. Deputado Israel Nunes, né? Tenho Israel, né? Deputado Israel Nunes. Realmente, houve aqueles momentos que eu vivia política, mesmo partidária, mas sem participar. E como padre, jamais participei de qualquer ação partidária, de campanha política, etc. Mas houve um fato interessante. É tão interessante que a revista Veja perdeu o tempo, veio lá do Rio de Janeiro para Mossoró historiar esse fato, os padres de Mossoró sendo candidatos a prefeito. Foi na primeira eleição de Izuí, para Izuí prefeito, de Izuí e Canindé vice-prefeito. Era Arena 1, Arena 2 naquele tempo, né? Aloísio era a Arena, mas a Arena 2. Né? Então, nós, padres, eu cito porque a história, citando até os nomes, Américo, Alci e eu, influenciado não, mas acompanhado de Pedrinho da Flama, pegamos um livro, fizemos uma ata e criamos o assim chamado PMDB. Era MDB, PMDB. Não tinha que botar um P, partida. Por quê? Porque Mossoró tinha medo. Quando Mossoró falava em política, Aloysio Cassado, na época, olhava para um lado, olhava para o outro. Aqui o negócio era rosado total, né? Houve época que era rosado total. E a candidatura de Izuí vinha assim como a cachapar todas as pretensões políticas, né? Aí nós inventamos de criar esse partido. Leodécio, por exemplo, Leodécio não era político. Entrou nessa história do livro de Pedrinho da Flama. Leodécio, quem mais, meu Deus, um outro. Lauro da Escócia, que foi candidato em 72? Não, Lauro sempre foi político. Doutor César Alencar, né? Aí aquele grupo se embalou e começou a pensar em tirar um padre para candidato. Então, o primeiro investigado, solicitado, foi Américo. Conversaram, Américo despachou, então o segundo é Padre Sátiro. Padre Sátiro candidato para enfrentar Izuí. E um belo dia, no mês de julho, as eleições eram em outubro, eu estava aqui com o Padre Alci, quando chega um grupo, mais de 40 pessoas, cito Aloísio, Henrique, eu cito Seu Terto, porque Seu Terto foi uma reserva moral dessa cidade. Dona Luísa Leão, que era minha decana, Dona Ida e Zé Marcelino, que eram aloisistas, vamos dizer, doentes, Sotinho e Dona Edith, Gilson Marcelino, todo o pessoal do lado de Aloísio, aqui no colégio à noite, Aloísio, passado, queremos matrícula. Pois não, aí fomos para uma sala, Aloísio falou meia hora, Bito, falou meia hora,
mostrando as razões porque a cidade estava pedindo para eu ser candidato. Educador, blá, 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 muito bem. Depois da Luiz vem Henrique, que já era deputado. Henrique. Depois de Henrique, deixei ainda seu tertuário em respeito, aquela cabeleira branca. Depois de seu tertuário, alguém quis falar disso. Eu disse, espera aí, deixa eu falar. Aí foi água na fervura. Eu simplesmente, em 5 minutos, resolvi a questão. Disse a Luiz Alves, muito obrigado pela referência, muito obrigado pela procura. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês todos aqui. Eu dou uma aula com a mesma seriedade com a qual celebro uma missa. Se eu disser a vocês que vou para um palanque com a mesma seriedade que celebro uma missa, eu estaria mentindo. Então, eu não aceito esse convite. Sou de uma família política, gosto de política, mas em hipótese alguma eu aceito a candidatura a prefeito de Mossoró. Não vou nem analisar a chance ou não chance. Simplesmente, radicalmente, a conversa está encerrada. O ambiente ficou pesado. Aí a Luiz saiu se despedindo, aquele silêncio. Aí dona Edith, ou foi Rose, homem, você é mal educado, dissesse que amanhã você responderia. Aquele silêncio, você sabe o que é o silêncio da saída do defunto? Aquele silêncio. E, infelizmente, à meia-noite a Luiz sentiu qualquer coisa aí, ainda foi para o hospital, Alci foi me acordar, sabe? A Luiz foi para o hospital, mas o aviãozinho veio e levou a Luísa, e pronto, foi o fato. Não houve a menor chance. Agora, alguém uma vez me perguntou, o senhor achava que ganhava? Não, a eleição de Juiz foi muito bem estruturada. Os 40 samurais eram para valer, E a candidatura de Canidé Queiroz, na época, também, de uma certa maneira, prejudicava a nossa, porque Canidé, propriamente, na universidade, era do nosso bloco renovador. E você sabe, quando se fala em renovação em Mossoró, Tem sempre uma... Tem um visor, né? Mas Canidé, de uma hora para outra, aderiu, etc., e havia isso. Então, a Pai da América perderia, eu perderia, a campanha foi muito bem feita, né? Então, foi a coisa mais concreta. Mas todas as vezes que havia eleição, o Nilo Santos não tinha o que fazer, sempre citava meu nome de Tasso Rosado. E Milton Marcos também. Era o candidato. Então, politicamente, foi a minha participação, né? Muito bem. Por política partidária, agora política com pé grande não. Tudo, graças a Deus, a diocese, os padres estiveram presentes nesse progresso de Mossoró. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Satro, vamos falar um pouquinho de você hoje em relação... Como é que está a sua atualização? Como é que você está vivendo a atualidade? Como é que você está na cidade? Eu acho que você já passou a ser até internauta, não? Você é... Não. Eu participo, viu? E gosto muito quando há essas inaugurações, esses lançamentos, principalmente na área produtiva, na área do pessoal corajoso como você. Eu admiro muito, né? E participo, mas não tenho mais... Bem da verdade, não tenho mais aquela presença mais ativa. Hoje é uma presença mais contemplativa e uma presença de entusiasmo, entusiasmar gerações novas, né? Nesse sentido. E intelectualmente tenho que manter a minha mentalidade, e aí mantenho a minha mentalidade espiritual, teológica, bíblica, justamente pelas leituras. A minha noite é reservada para as leituras, aí faz parte. E com essa ajuda de internet, etc., andei ainda visitando toda a tarde o Jornal do Vaticano, a Biblioteca do Vaticano, a Palavra do Dia do Papa, agora está semanalmente, né? Mas tem ainda essa chama de ver o progresso. Você continua fazendo suas atividades convencionais e ainda dirige, ainda está nos seus... Teimoso.
pedindo a doutor Bernardo que tire os remédios, que eu não acredito em remédio. Mas tomo. Mas São Salvador. A saúde é o seguinte, depois do acidente eu fiquei meio prejudicado, minhas costelas são quebradas. Eu não quis fazer cirurgia, esse braço é quebrado. Esse olho não tem córnea, eu não quis injetar, né? Com os dois eu vejo bem. Mas ainda dirijo, de vez em quando, assim, uma teimosazinha, pego o carro a Natal. Errado. Não estou dizendo que é certo, não. Porque é muito ruim você ficar dependendo de motorista. Reitor, não. Quando eu fui reitor, eu tinha motorista. E o meu carro rodou, o meu particular, o meu Passat, rodou 36 mil quilômetros. Então, e esse ano, o ano passado, tive um susto, né? Tive um susto. E na minha irreverência disse ao doutor Bernardo, doutor Bernardo, eu não acredito que eu tive colapso, não. Eu não tive, você me levar para Natal, injetar aí um negócio, mas eu não acredito não. Tira esses remédios que eu fico bonzinho. Aí ele diz, diga isso não. Agora, infelizmente, não voltei mais à piscina, não voltei mais às pistas. Não tem motivação, desânimo. Ô Sátiro, eu sempre quis uma informação e gostaria de colher um detalhe seu. Houve um momento em que a Igreja Católica entendeu de subtrair os altares nas igrejas. Eu lembro-me que em Mossoró tinha uns altares lindos, por exemplo, Alto da Conceição, Nossa Senhora do Alto da Conceição, era um altar maravilhoso. E depois de um certo tempo, aqueles altares desapareceram. O que foi aquilo? Como é que você interpreta aquela fase? Foi a influência da liturgia do Concílio Vaticano II, no seu documento sobre a liturgia, Sacrosanto Concílio, a Constituição Sacrosanto Concílio, não proibia de maneira alguma, não vamos voltar ao século VIII, da iconoclastia, mas falava muito numa igreja cristocêntrica, Cristo. Então, recendeu isso nas imagens, nas imagens que foram o sustentáculo da religião popular do nosso povo. Ai da igreja se não fosse as imagens, a verdade é essa, a religião popular. Então começou-se a destruir. São Vicente, destruiu o altar de São Vicente. Hoje eu não faria mais isso. Colocaria, sim, e com a mudança do altar, a missa era virada contra o povo, de costa, então automaticamente não tinha mais sentido, como hoje ainda em Santa Luzia ainda tem só o batente, né? Santa Luzia foi reformado também. Não tinha sentido, o padre celebra, o altar está de costa para o povo. Então começou-se a colocar altares de frente para o povo. Com mais um pouco de pensamento, nós teríamos feito essa reforma sem destruir as belezas dos altares. Isso. O de São Vicente era uma imitação da catedral. A catedral destruiu, eu disse, não, se a catedral destruiu, que era um modelo, destruí também o meu. Hoje eu não faria isso. Apodi, Padre Amilcar destruiu, saiu correndo com medo do povo, hoje o padre reconstituiu. Sátiro, aqui nós estamos agradecendo a você, estamos chegando ao final, mas antes eu gostaria de colocar duas coisas. Primeiro é que você está ladeado por 2 ex-alunos. Nós, eu e o Cassiano, fomos alunos desse educandário. E qual não foi minha surpresa quando agora à tarde cheguei aqui e Dona Mundinha me trouxe e mostrou a minha ficha de 1959. Você leu? Leu as notinhas? Li as notinhas. Não me entusiasmei não com aquelas notas, não sei como foi que a gente Eu não chega, estou dizendo aonde que é que a gente chega. Não é, que não são os mais brilhantes que saem vencendo pela vida. Esse fato é um fato interessante. E Cassiano também viu lá todo o seu histórico, que aqui é um colégio que marca essa história de Mossoró de muitos anos. Isso é uma coisa muito bonita, etc. Mas você tem também agora um espaço livre para você ficar à vontade, dizer o que você acha conveniente em relação a alguma coisa que você deixou de relatar, mas nós estamos muito agradecidos, a equipe da TCM está muito agradecida com essa sua participação, com a participação de Raimunda Almeida, nossa querida Mundinha, diretora aqui do colégio de muitos anos e que os alunos muito gostam dela, e o jornalista
ex-estudante daqui do colégio, ex-aluno aqui do E colégio. não deu trabalho. Cassiano Vital. Você não. Então, amigo, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, o agradecimento devido da minha parte. Ou melhor ainda, não da parte do Padre Sato, mas da parte da própria instituição. Que Padre Sato não seria nada sem a instituição, o Colégio Diocesano, no fim mesmo, sem o seu sacerdócio. E eu disse no correr da entrevista e repito, se eu fiz alguma coisa, se eu liderei algum trabalho, se tem alguma instituição, porque sempre fui feliz na escolha e sempre fui feliz com as pessoas com as quais eu trabalho e entrego a responsabilidade, como no caso aqui presente, Dona Mundinha. Então, isso é muito importante. Na Fonserne nós temos uma equipe, no Santuário nós temos uma equipe, nas escolas, no Centenário temos uma equipe, no Colégio Diocesano temos uma equipe. Aliás, muita gente nova atualmente, muita gente nova na minha equipe, que ainda não, esse pessoal novo ainda não chegou a essa culminância das pessoas mais antigas que entraram também na universidade como colaboradores e como professores, até diretores e até reitor, como foi o caso de Nevinha. Isso. Então, quero frisar essa ideia dessa entrevista da TCM é muito importante. Porque Mossoró, muito bem, Mossoró tem a sua história, Mossoró tem os seus contextos e às vezes se esquece desses contextos. E uma história é contextual. Uma história não pode escrever um capítulo se alguém não escreveu aquele primeiro contexto. Isso é importante. E nesse ponto, Mossoró tinha falhado e atualmente está ressurgindo. E esse programa veio de uma maneira muito importante preencher esta lacuna. Em pouco tempo, se for semanal, mesmo quinzenal, nós temos todas essas pessoas, não grandeza, mas contando a sua vida, contando como viu Mossoró, como colaborou com Mossoró, como viveu no contexto atual, para que isso fique para a história dessa cidade. Porque essa cidade tem uma coisa interessante, Milton. Pronto, você mesmo e Jânio, o Cassiano e Mundinha, nenhum de nós somos de Mossoró, somos de fora. E ouvindo pelas águas do rio, ouvindo pelos trilhos da Estrada de Ferro, nós somos colaboradores de Mossoró. Verdade. E nada de modesta parte, todos nós trouxemos a nossa parcela para o progresso e a grandeza de Mossoró. Então, eu que agradeço, em nome de todas as instituições, e de uma maneira especial, a instituição que eu chamo o meu sacerdócio. O meu sacerdócio que deu vida, que deu força, que deu alimento para eu estar presente em todo esse contexto econômico, contexto político, contexto histórico, enfim, contexto até familiar. Então, muito obrigado e a TCM, com toda a sua equipe, continue esse trabalho de resgate. Estamos encerrando mais um programa Mossoró de Todos os Tempos. Melhores detalhes, mais detalhes, com o nosso entrevistado, Padre Sátiro Cavalcante Dantas, através do site www.pesatiro.com.br. Se Deus quiser falar comigo, não vai haver demora. Moro num lugar tão fácil, não difícil onde Ele mora. Se Deus quiser falar comigo, não precisa marcar a hora. Moro num lugar tão fácil, não difícil onde Ele mora. Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis.
Música